fazer. Pois. Estamos com 2 minutos de antecedência. Vamos começar podemos começar a pensar no que vamos fazer, se calhar. Já a ver se começamos com 2 minutos de antecedência. Olha, e por acaso hoje até recebi logo a mensagem que estamos em direto. Quem é? A mensagem do computador, do robô. Mas já aproveitando a deixa que estamos em direto, antes de passarmos à conversa, boa noite a todos, a quem já possa estar aí do outro lado. Vamos passar o nosso genérico. Admira Livre Podcast. Ora, muito boa noite para mais esta emissão do Admira Livre Podcast, especial História, como anunciado no cartaz. Boa noite ao nosso colaborador, não é convidado, é já um colaborador, assim, Boa noite. do podcast. E eu meto já esta. O Tejo desce de Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe disso, mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia e para onde ele vai e de onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Sabes quem é que escreveu isto? Suspeito quem foi. Suspeito. Tivemos a ouvir aqui a minha interpretação, declamação do poema da obra, um poema que está na obra O Guardador de Rebanhos, de Alberto Queiro, que era, como é sabido, um pseudónimo de Fernando heterónimo. Pessoa. Um heterónimo. Caraças. Um heterónimo de Fernando Pessoa. Aqui o rio da minha aldeia é um pouco o rio com que nós nos identificamos. É, de certo modo, uma metáfora, não é? É o rio que... É um rio, de certo modo, psicológico, um rio pessoal. Todos aqueles que vivemos, que nascemos e vivemos junto de um rio, fomos marcados por esse rio, inevitavelmente. Marcados de uma forma ou de outra. Mas, naturalmente, a nossa estrutura psicológica tem sempre esse elemento físico formador que é o rio. O rio que tem naturalmente aspectos variados quando se olha para ele. No caso do Rio Mira, que nós vamos aqui apreciar, temos que considerar que, sendo um retrato a corpo inteiro, é naturalmente ao mesmo tempo um retrato incompleto, isto é, há aspectos desse retrato que ficam na sombra ou que pura e simplesmente não são tidos em conta. Isto é um programa de história e nós naturalmente privilegiamos os aspectos históricos, isto é, os aspectos que têm a ver com a passagem do tempo, com o correr do tempo. Aliás, os rios também são muitas vezes utilizados para metáforas que contêm ao mesmo tempo a palavra tempo. E, portanto, o correr do tempo é como o correr do rio. Enfim, há uma série coisa de do rio já não volta para trás. Não é? Exato, ninguém se banha nas mesmas águas do rio duas vezes. Não é? Há, portanto, uma série de metáforas que têm a ver com o rio. É claro que aqui, neste caso, como digo e repito, é o rio, sobretudo em termos históricos, mas um rio, naturalmente, tem outros aspectos, desde os aspectos biológicos, por exemplo, aspectos enfim, paisagísticos específicos. Portanto, há uma série de aspectos que
em que os rios podem ser apreciados. Boa noite a quem nos já está a ver. Agora cumprimentou-nos o Nuno Duarte. Muito boa noite, obrigado por estares connosco. Sim, e nós, a abordagem, portanto, no fundo é marcar aqui este ponto prévio e dizer que a nossa abordagem é uma abordagem histórica, tanto que decidimos falar do Rio no contexto das emissões de história. E outras abordagens, como tu acabaste de dizer, podem ser feitas e tentarei fazê-las, portanto, e talvez até com a tua colaboração também e de mais pessoas, obviamente. Tu já estás a dar o grosso da tua colaboração agora, mas penso que uma equipa multidisciplinar será o mais adequado para abordar o Rio. Desculpa interromper-te, eu costumo ler tudo aquilo que é publicado sobre o Rio Mira. E, portanto, leio muitas coisas sobre biologia, por exemplo, porque o Rio Mira tem sido muito estudado por biólogos da Universidade de Lisboa, da Universidade de Évora. Portanto, há uma série de trabalhos, inclusive, publicados que tratam o Rio Mira e as realidades particulares deste Rio Mira desse ponto de vista da biologia. E espero um dia conseguir ter aqui alguém, tu mencionaste algumas universidades, alguém que tenha essa bagagem académica, que pertence a esses organismos e que já tenha feito esses trabalhos, para nos poder dar outra perspectiva. Hoje, como disse, é a perspectiva histórica. E sem mais delongas, quero só salientar que vamos ver o rio da nascente até à foz. Portanto, vai ser assim uma abordagem... Um retrato a corpo inteiro. É um retrato a corpo inteiro, um retrato integral, digamos assim. E se calhar passava aqui para... Vamos ilustrar essa imagem que acabámos de criar. Lá ver se eu consigo não fazer asneira desta vez aqui nestas coisas. Não, logo. A primeira cavadela, como se costuma dizer, foi logo... Pumba. Nós temos aqui a delimitada bacia hidrográfica do Rio Mira. Verificamos que é um rio que tem um percurso muito particular. Ele corre, enfim, sensivelmente de sueste para noroeste. Não é uma característica muito comum nos rios portugueses. Embora seja também comum ao Sado, por exemplo. É comum ao Sado, exatamente, mas de facto são estes dois rios que, aliás, nascem na serra, ao sul, não é? Bem no caso do Sado não poderemos considerar bem na serra, mas no caso do Mira nasce na Serra do Caldeirão, portanto uma das serras uma das serras que separa o Alentejo, que une sim, até o Alentejo e o Algarve. O Sado não é consensual, não é? Mas deixemos isso deixemos agora o Sado. Para outra altura. Mas de facto temos aqui a bacia do Sado, com toda a rede dos seus afluentes. Temos na margem direita uma série deles, como é o caso do Rio Torto, do rio da Ribeira de Lusianes, por exemplo, de Turgal, enfim, uma série deles. Na margem esquerda temos a Ribeira de Guilherme. Eu penso que interessa também ver a bacia hidrográfica, contemplando também as fronteiras políticas, administrativas. Sim. E se calhar passo, sim, claro, sem prejuízo daquilo que estás a dizer. Sim. Sim, temos aqui a mesma bacia hidrográfica que está delimitada por uma linha negra, escura, portanto é negro, e vemos aqui que o rio, que a bacia hidrográfica do Mira abrange 3 concelhos, sendo que no caso do concelho de Odmira há parte deste concelho que não pertence à bacia hidrográfica do Mira. É o caso de freguesias como o Val de Santiago, Colos, mesmo parte de São Martinho. Eu ia dizer Bicos, mas pronto. Pois, Bicos, evidentemente, em Val de Santiago. Já estou desatualizado. Que pertence à bacia hidrográfica do Sado, portanto as águas vertem para a bacia do Sado, e que é o caso também de Assul, algumas ribeiras que vertem para o Rio Odeceixo, ou a Ribeira de Odeceixo. É preferível Rio Odeceixo. Portanto, nós vemos aqui que o rio nasce
no concelho De Almodóvar. de Almodóvar, concretamente na freguesia de Santa Clara a Nova, num lugar chamado A Feiteira, e que corre depois para Noroeste, até ao concelho de Ourique, atravessa o concelho de Ourique. Aí no concelho de Ourique houve em tempos uma cidade importante, hoje em dia inexistente, mas existem vestígios dela, a antiga Marachique, uma circunscrição administrativa vinda da época islâmica, onde existe hoje o Castro da Cola. Já falaremos disso um pouco, um pouco mais adiante. Depois entra no concelho de Odmira e é represado na barragem de Santa Clara. O rio continua por Odmira, portanto, passando naturalmente por Santa Clara e próximo também de Saboia, depois Odmira e Vila Nova de Mil Fontes. Portanto, E, portanto, podemos dividir aqui o rio em três capítulos. Sim, sim. Portanto, temos o Alto Mira, que é desde a sua nascente mais ou menos até Santa Clara, aproximadamente. Depois temos o Médio Mira, que será de Santa Clara até Odmira. Sim, ou até à proximidade de Odmira. E depois o Baixo Mira, que já será Odmira a Mil Fontes. Sim. Pronto, a Foz. E estes três troços do rio têm características muito distintas. Muito distintas. Eu posso dizer-vos que já há duas grandes divisões que se fazem no Rio Mira. Para a montante de Odmira, para a montante de Sacnipaco, onde acaba a influência das marés, é geralmente chamado de Ribeira de Odmira ou Ribeira de Mira. Portanto, há a ideia de que, de facto, o regime hidrológico é diferente. Chamam-lhe a Ribeira. Depois de Odmira para Vila Nova de Mil Fontes, é curioso que há uns documentos no Arquivo Municipal em que um escriba, fazendo as limitações de algumas propriedades municipais, chama-lhe Rio Mestre de Água Salgada. O Rio Mestre de Água Salgada é, portanto, aquele rio maior que tem água salgada. Também eu gostaria de acrescentar que o rio, no caso de Vila Nova de Mil Fontes, no caso do estuário do Mira, considerando o estuário toda a área influenciada pela água salgada. Há um pároco de Vila Nova de Mil Fontes, em 1758, que dizia: nasce o rio Mira no mar alto. Portanto, ele achava que o rio nascia no mar. E estava aparentemente a confundir tudo, mas na verdade ele tinha alguma razão, porque este rio de água salgada tem o seu regime é influenciado pelas marés e, portanto, influenciado pelo mar. Claro. É um rio que tem água salgada, é um rio que obedece aos humores marítimos, é um rio que obedece às marés. Portanto, ele tinha alguma razão ao dizer que o rio nascia no mar. Muito bem. E agora estamos a ver uma fotografia, não nos alongando, vou tirar já daqui da parte litoral, do Baixo Mira, vamos para o Alto Mira, para onde ele nasce, e nesta fotografia está assinalada a nascente do Rio Mira. Precisamente. A nascente do Rio Mira, o sítio onde é considerado que nasce o Rio Mira, considerado porque existe um tal VEG que de facto indicia que é a parte mais sul desse percurso. Tem exatamente uma placa como se fosse uma placa toponímica das estradas, que diz nascente do Rio Mira. E aqui podemos ver a nascente do Rio Mira. A nascente do Rio Mira. Não vemos água, claro, vemos assim um vale, enfim, que não é assim muito pronunciado. Não vemos água, isto naturalmente nos últimos anos não tem havido muita água na nascente do Mira. Vemos depois para o outro lado a continuação do vale, do outro lado da estrada, e vemos que o vale continua a não ter água. Claro que a certa altura o Rio Mira começa a ter água, até porque começam a afluir ao seu curso uma série de ribeiras e de afluentes, portanto.
Mas aqui, de facto, no início, só quando são anos muito úmidos, é que existe aqui a evidência. Só quando a pluviosidade justifica é que há água evidente na nascente do Rio Mira, à superfície. Aqui, neste caso, temos uma fotografia de um dos afluentes do Mira, ainda nesta área da bacia, do Alto Mira, que é a Ribeira de Guilherme, que fica na margem esquerda, e que mostra aqui uma zona de aluvião. Portanto, isto são zonas que podem ser sujeitas a cheias, e, portanto, acumulam-se terras que são trazidas por as correntes. Aliás, essa é uma característica que eu não vou já adiantar demasiado, mas que já se adivinha, e quem é daqui, conhece esta paisagem característica que nós estamos a ver aqui, e dessa, vamos lá ver, dessa variabilidade que o rio tem na sua existência. Aqui vemos uma ribeira, mas consegue-se perceber que aquela zona ali onde está o gado também em certas alturas poderá estar coberta de água. É exatamente isso. Quando há cheias... É o seu leito. É o seu leito de cheia, digamos. Aqui nós temos o rio que pode ser observado da estrada o IP2. Portanto, a estrada, isto é uma estrada próximo de Ourique, é já o Rio Mira. Portanto, esta fotografia foi tirada sobre o pontão que passa sobre a ribeira, e, portanto, temos aqui o Rio Mira, já um bocado mais encorpado, digamos, mas ainda na área do Alto, na zona do Alto Mira. É o IP1, salvo erro. Mas, desculpa, é o IP1, sim. É o IP1, não é o IP2. Mas este tipo de coisas há que compreender que estamos em direto e, portanto, não dá para cortar as partes em que nos enganamos e repor. Eu agora reparei até. É o IP1, sim. É frequente. Sim, é o IP1. Sim, mas ias a dizer, portanto, nós estamos a chegar aqui. Isto já é o Rio Mira, já não é nenhuma. Isto é o Rio Mira, exatamente, embora seja na área ainda na zona do Alto Mira, não é? E vamos chegar então a um ponto de referência e de uma paisagem mais humanizada. Eu queria ainda chamar a atenção que o Rio Mira corre, de facto, digamos, grosso modo, de sul para norte, por um motivo muito simples. É aquela corre da serra que divide o Alentejo e o Algarve, portanto, corre da serra, da face da encosta norte, e, portanto, ele só pode vir para norte, porque a norte é que estão as terras mais baixas. Portanto, corre para norte, onde encontra, de facto, alguns valos que lhe propiciam dirigir-se para o Atlântico. Aqui, estamos num sítio especial. Isto é uma fotografia, uma foto do Google, e estamos num sítio especial. É Nossa Senhora da Cola, que é um santuário de muita devoção e de muita concorrência, que fica junto ao rio, numa zona em que o rio escorre muito encaixado, entre cerros bastante altos. Aqui não temos bem essa percepção, mas talvez na próxima imagem teremos. Sim, mas aqui é de facto um rio muito encaixado que aqui vemos. Vemos também ali um afluente que é o Marchicão. Neste sítio existiu na Idade Média, uma cidade que se chamava Marachique. E cujas ruínas são visíveis ali do lado direito superior, sim, por baixo de mim. Sim. Por baixo de mim. Sim. E essas ruínas são conhecidas, portanto, é assim como este santuário, que é muito concorrido todos os anos, de romagens e de uma festa muito particular, de particular concorrência. Mas, portanto, isto é uma paisagem já humanizada e cuja fixação de pessoas é motivada pelo rio. Sim, mas não só. Nesta altura, a fixação de população tinha a ver, enquadrava-se numa economia diferente, numa economia... Isto na Idade Média ainda? Isto na Idade Média, sim. Numa economia que tinha o gado como
como principal pilar, porque os solos aqui são muito pobres, em termos de solos agrícolas aqui, não existem bons solos agrícolas, são todos muito pobres. Portanto, esta Marachique acabou por ser substituída por uma outra vila, já no fim da Idade Média, mesmo já no terminar da Idade Média. Esta vila de Marachique, disseste tu, era uma vila islâmica. Islâmica, sim. E portanto, há quem diga que há vestígios anteriores, mas de facto ela era islâmica, certamente era islâmica. E que veio até à Idade Média portuguesa, mas acabou por ser, a povoação acabou por ser, por cada vez mais se ir erudindo, o tempo foi erudindo a sua função. Ainda teve foral no século XIII, mas depois acabou por desaparecer, acabou por se extinguir. Foi substituída por a Vila de Ourique, já noutro contexto económico, militar também, e portanto, em que a posição da vila do centro, digamos, que polarizava o território, já deveria ser outra No situação. entanto, vemos aqui este edifício mais ao centro, é a igreja, sim, não é? Sim. E que se calhar eu passo para se ver melhor, para termos aqui outra perspectiva. Estas são então as ruínas, vê-se ali o telhado da igreja mais à frente, são as ruínas para as quais chamámos a atenção, da antiga cidade, da antiga vila-cidade, não sei se é correto. Pois, no sentido, cidade pode... vila e cidade são, como nós usamos hoje, são designações que têm um sentido muito preciso. Neste caso, nós podemos designar por cidade num sentido de, digamos, quase de civitas, de centro urbano com determinada importância. Portanto, aqui, vila ou cidade, enfim, pelo menos vila era, no sentido que damos hoje à palavra. Deixa-me só interromper-te para cumprimentar as pessoas que já entraram e nos cumprimentaram, a Dora, o Paulo Cruz, o Carlos Oliveira, o Vivaldo, o Werner Krause, a Cristina Valério e o Marco, que acabou de entrar. Boa noite e muito obrigado por estarem connosco. E já sabem, eu costumo dizer isto, se não tiverem às vezes tempo para ver tudo, podem sempre, não precisam de consumir tudo de uma vez, não precisam de estar a ver, podem ouvir, mas deixem-se estar connosco, é sempre bom saber que está alguém do outro lado. Digamos assim, eu não monitorizo quem está, portanto só sei quem se manifesta. E mais uma vez agradeço por estarem desse lado. Então aqui estamos a ver as ruínas de Marachique. De Marachique, essa tal vila islâmica que foi um centro importante num determinado período, que veio até ao fim da Idade Média, como acabei de dizer. E que depois da Reconquista Cristã, portanto, já como vila portuguesa, ela acabou por se extinguir, porque tanto a economia como a organização do território já tinham outra lógica e, portanto, já não era Marachique que dava resposta a esses novos critérios. Portanto, isto era uma vila, era uma fortificação, tinha uma função defensiva. Sim. Provavelmente usaria o rio também como barreira defensiva, embora isso pode ser questionável dada a orientação, não é? Porque o inimigo poderia vir mais provavelmente... Sim, mas no período islâmico é um período também... há várias fases de guerras, inclusive é dentro do próprio território islâmico, entre vários poderes e entre vários pequenos reinos que a certa altura se formaram e, portanto, a guerra estava sempre presente. Aqui temos o santuário de Nossa Senhora da Cola. Portanto, entre a Idade Média e o século XVIII, o lugar não perdeu importância. Não perdeu importância. A Vila de Marachique. Marachique foi extinta, mas o santuário não. E mais, o santuário manteve vitalidade. A primitiva igreja era naturalmente muito mais pequena. Esta que nós temos, cuja frontaria estamos a ver, é uma igreja já do século XVIII, que naturalmente substituiu outra anterior. É uma igreja que vemos ali com duas torres, portanto, que tem uma Galileia ou nártex, que é assim uma espécie de pórtico ou de alpendre
de fronte da porta, onde os crentes... Galileu Narthex. Galileu ou Narthex, Uhum. sim. Eu gosto de... Narthex é mais uma palavra grega. Uhum. Eu gosto de realçar esses termos porque eu também os venho a descobrir à medida que vou fazendo as pesquisas com o material que tu me forneces. Bem, e descemos, continuamos para Jusante. Continuamos a Jusante. Agora estamos em Santa Clara. Em Santa Clara, antes da barragem. Uhum. Nós vemos aqui uma ponte. Antes da barragem, no tempo. Logicamente. Exatamente. Porque, do ponto de vista espacial, é já um pouco depois. Uhum. Vemos a barragem de Santa Clara, vemos a ponte de Santa Clara, que é uma ponte construída cerca de 1820. Já lhe chamaram ponte romana, porque em Portugal chama-se ponte romana a tudo quanto é ponte antiga. Portanto, tudo quanto é ponte antiga leva o nome de romana. Claro que não é romana, mas também já lhe chamaram de Dona Maria. Bom, eu suponho que tenho alguma culpa nisso. É que, efetivamente, esta ponte foi construída já depois da morte de Dona Maria, portanto, em 1820, já governava o rei Dom João VI, mas foi na sequência de um conjunto de obras na rede viária que se efetuaram no último quartel do século XVIII. Portanto, há uma série de obras, aliás, aqui mesmo nesta área aqui de Santa Clara. A ponte tem uma certa imponência. A ponte, sim, e a ponte teve uma... A ponte tem um bom trabalho de alvenaria. Quem a visita ainda se apercebe desse trabalho. É um trabalho fino de alvenaria. Era uma ponte que naturalmente não iria durar apenas 100 anos como durou se tivesse tido em consideração outro fator. Um bom trabalho de alvenaria e um mau trabalho de engenharia. Sim, e um mau trabalho digamos, de geologia. Geologia, sim. Um mau trabalho porque esta ponte tem mau fundamento, tem más fundações. E aqui, pela primeira vez, nós encontramos aquela expressão: o Rio Mira não tem água nem para fazer má sorda. É que o construtor provavelmente julgou que o Rio Mira aqui tinha pouca água. E a verdade é que o rio pode ter pouca água ou pode ter muita, às vezes demasiada água. Isto é um rio mediterrâneo. Essa frase é o mote, portanto, no fundo é a provocação que eu faço no cartaz que publiquei para esta emissão. O Rio Mira não tem água para fazer uma açorda. Demos agora aqui o primeiro exemplo disso, de pessoas que achavam isso, de pessoas que diziam isso de forma, obviamente, é uma hipérbole, é um exagero, é um exagero, mas como quem desprezava no fundo o caudal que o Rio Mira pudesse ter. E depois dava nisto, né? Esta ponte, que era uma ponte feita para durar, durou cerca de 100 anos. Pois, é que a ponte, embora fosse uma ponte em si bem construída, este foi construído por um mestre algarvio, Francisco Lopes do Rosário, com pedra trazida da região de Silves, é um arnito, aquele arnito avermelhado da região de Silves. Mas de facto, um dos pilares, pelo menos um deles, não ficou, não atingiu a profundidade suficiente para ter resistência relativamente às cheias. O que acontece é que poucos anos depois verificaram-se algumas cheias muito violentas. Algumas dessas cheias acabaram por arrastar boa parte dos sedimentos junto aos pilares e os pilares torceram um bocado. Torceram nesta altura que aqui estamos, em que esta fotografia foi tirada. Nós verificamos que a ponte já tinha algumas avarias, sobretudo na parte do tabuleiro em que havia já sinais de que a ponte estava... Infiltrações, vegetação. Porquê? Porque a ponte já tinha cedido um pouco, os pilares já tinham cedido um pouco. E o que nós vemos é que ela
de facto, se deu tanto que caiu, desabou. Desabou porque como disse, o pilar torceu um pouco. Aliás, quem lá vai nota que os pilares estão ligeiramente torcidos e, portanto, Perdeu a integridade. Perdeu a integridade Claro, e o edifício. E a ponte desabou. Aqui neste caso já vemos a ponte já isto caiu. é uma fotografia de que... Isto é uma fotografia de cerca de 1950. É uma fotografia que mostra, enfim, as crianças a atirarem-se do alto da ponte. Naturalmente, atiram-se para uma zona que é relativamente funda. Ainda é alta, ali a zona de onde eles se atiram, portanto pressupõe que ali tem profundidade. Tem profundidade suficiente para não baterem no fundo. Mas isso é frequente. Portanto, formam-se uns fundões, uns pegos junto dos pilares, porque a corrente do rio arrasta os sedimentos junto dos pilares e, portanto, formam esses pegos. Aqui chegamos a Santa Clara. Precisamente. Aqui neste caso, nós vemos também mais um exemplo de como o rio Mira muitas vezes não tem água para fazer uma açorda e como outras vezes molha as sopas todas e afoga as sopas da açorda. Afoga a cozinha. Aqui neste caso, nós vemos, enfim, temos uma vista de Santa Clara, no verão, naturalmente. Vemos que o rio passa, há uma linhazinha de água, que passa de fronte da aldeia. Deixa-me só, isto aqui é antes da construção da barragem. Isto é antes da construção da barragem, portanto, ainda tinha mais água do que teria agora, porque a barragem retém cerca de 1/3 da bacia hidrográfica do rio Mira. Portanto, grande parte da água da bacia fica retida na barragem. Claro. Mas mesmo assim, nós vemos que o rio aqui levava muito pouca água. É um fiozinho, é um regato quase imperceptível na fotografia. Claro que aqui... Em contraste, é pena esta fotografia não ter uma grande focagem, mas eu quero dizer aqui que o plano é o mesmo da fotografia anterior. Eu passo aqui num instante, portanto, para se ver, a fotografia é sensivelmente tirada da mesma zona, apanhando o mesmo plano. Portanto, vemos que aqui toda aquela área que estava antes seca ficou coberta de água. Ficou submersa. Isto é mais uma vez antes da barragem, portanto, na altura em que as cheias se faziam sentir de forma muito, muito intensa junto da aldeia de Santa Clara. Isto deixou de acontecer. Deixou de acontecer quando a barragem foi construída. Deixou de acontecer isto, mas não deixou de haver, não deixou de haver cheias em Santa Clara. Porque algumas das cheias de Santa Clara nem sequer têm a ver com o rio, têm a ver com um pequeno afluente, que é o barranco, o Ribeiro dos Martunhos, ou do Calvário, que desagua no rio Mira, próximo da aldeia de Santa Clara, e que nas últimas cheias de 1997, nas cheias de 97, foram elas que inundaram a aldeia de Santa Clara. Nem sequer foi propriamente o rio. E, portanto, o rio também tinha alguma água, de facto, mas foi, sobretudo, esse barranco dos Martunhos. Porque muitas vezes o que acontece é exatamente isso, é que o rio também enche muito porque os seus afluentes também enchem e, portanto debitam, descarregam grande quantidade de água para o próprio rio. Pronto, aqui esta é uma paisagem que toda a gente conhece, penso eu. Pois, a certa altura constrói-se a barragem de Santa Clara. Qual foi o quadro em que esta barragem é pensada e edificada? No princípio do Estado Novo, a economia agrícola era muito do sul, do Alentejo, era baseada nos cereais. Havia a ideia de que Portugal devia ser autossuficiente em termos alimentares. E como os cereais, e, portanto, o pão e os cereais eram a base da alimentação, sobretudo da alimentação popular, pensava-se que Portugal deveria ser autossuficiente. Até porque
grande parte do cereal podia ser, de facto, importado e importado a preços mais baixos, inclusive. É por isso a agricultura de cereais passou a ser subsidiada pelo Estado. Inicialmente o Estado subsidiava os preços ao produtor dos cereais, sobretudo do trigo. E então, isto para quê? Para evitar que Portugal comprasse trigo esse que vinha mais barato. E, portanto, tinha que ser subsidiado para que o trigo português pudesse competir com o trigo que vinha do estrangeiro, nomeadamente o trigo americano e outro. Ora bem, a certa altura, os becos sem saída a que nos levava este tipo de política agrícola levaram a que outros caminhos se trilhassem. Um deles foi a proteção da agricultura de regadio. A proteção e a construção de obras que permitissem que houvesse regadio, neste caso no sul do país. Existe, a partir de 1957, um plano de rega do Alentejo. Desse plano faz parte o Rio Mira, que foi desse plano era diretor-geral o engenheiro Manuel Rafael Amar da Costa, que era de Odmira e que era de São Martinho, exatamente. E, portanto, esse plano é esse plano que integra estas obras. No âmbito do segundo plano de fomento. No âmbito do segundo plano de fomento. Posso adiantar que o Estado Novo tinha uma economia planificada e esta aparece dividida em planos de fomento. Esses planos de fomento existiram vários. Neste caso, era o segundo plano de fomento. A barragem, de facto, foi construída nessa altura havia em Portugal bons engenheiros, bons técnicos, e o Estado Novo pôde dispor dessa elite. A dada altura, exatamente, refere-se à palavra elite de técnicos. De técnicos que fizeram muitas obras importantes em Portugal durante o período de Estado Novo. E nós aqui vemos aqui uma dessas obras, que é a barragem de Santa Clara, que é uma barragem de terra, uma barragem que não exige, que exigiu o menos investimento possível, digamos, e que ao mesmo tempo deu origem a um plano de rega que também ele de manutenção pouco dispendiosa, que é aquilo que nós verificamos hoje em dia. Que é o que nós temos ainda hoje, e com poucas alterações. E que leva a que grande parte da água acabe por correr para o mar, hoje em dia... O que já acontecia antes da barragem. Claro. Que antes da barragem ela ia toda parar ao mar. Ia toda parar ao mar. Assim, agora não vai toda parar ao mar. Rio. Mas hoje em dia as pessoas pensam que, enfim, se numa altura em que começa a faltar a água e que a falta de chuva é verdadeiramente alarmante, porque é que há a água correr para o mar. Eu penso que isso é uma discussão engraçada que se pode ter e é uma reflexão também que se pode fazer, que é pensarmos que, de certo modo, a barragem construída ali é uma interferência de alguma magnitude neste ecossistema. E poderemos, de alguma forma, opor-nos a isso e achar que as coisas deveriam ter um curso mais natural. Por outro lado, argumentamos que a água da barragem está a ser desperdiçada e que, portanto, que temos que proteger, mas sem a barragem não haveria lá aquela água e portanto, isto às vezes leva assim parece os cães a perseguirem o rabo. Precisamente. É que sempre que se fazem barragens, há alterações a jusante. Aliás, os ecossistemas costeiros viviam exatamente essa situação híbrida, a presença de água salgada e de água doce. Portanto, isso era característico dos ecossistemas costeiros. A partir do momento em que se fazem barragens, e no caso da barragem de Santa Clara, em que ela retém 1/3 da bacia hidrográfica, portanto 1/3 da água doce que cai na bacia hidrográfica, isso naturalmente tem impactos grandes em termos ecológicos nos ecossistemas a jusante, quer do rio
do rio que está, enfim, que está a jusante da barragem, a parte do rio que está a jusante da barragem, quer mesmo na própria zona costeira. Mas hoje em dia, o que de facto, nesta situação verdadeiramente alarmante de falta de água, em que a barragem está nos miseráveis 42%, 42% a última vez que vi estava isto, nessa cota. E não sabemos quando é que vai chover, não é? Portanto, as pessoas questionam-se porque é que não se aproveita mais a água e porque é que se deixa que grande parte da água corra para o mar. A verdade é que a construção de blocos de retenção para guardar essa água e para poder ser utilizada quando é necessária, esses blocos são caros e são de manutenção também cara, porque exigem energia. Exatamente, são consumidores de energia, era o que eu ia portanto, dizer. tudo isto não são sistemas de manutenção barata como era este sistema da barragem de Santa Clara. Que contava sempre com uma abundância de água. Contava com a abundância de água, claro. Mas o rio Mira, apesar de ser estrangulado, digamos, ser retido, se calhar é mais correto a palavra, ser retido aqui na barragem de Santa Clara, continua pajosante, e até porque depois tem outras afluentes, outras ribeiras, sim, já depois da barragem. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa, é que além da barragem de Santa Clara, existe uma outra pequena barragem, que é a barragem de Corte Brique, nas proximidades da barragem de Santa Clara. Mas é uma barragem de muito menor dimensão, claro. Muito menor dimensão. Por acaso não temos aqui nenhuma fotografia, seria importante até fazer essa comparação, mas se fizerem uma consulta no Google, nos mapas com a vista de satélite, têm a percepção, podem comparar as duas barragens e ver o quão, eu não vou dizer, insignificante é forte mais, mas é uma fração daquilo. Sim, claro. Aquilo claro. Que a água que retém é uma fração da água da barragem de Santa Clara. Outra das questões a apreciar é que a barragem de Santa Clara irriga terrenos que ficam bastante distantes, a significativa distância da própria barragem. Na altura, a área que foi considerada para irrigação foi a área da Charneca de Odmira, portanto uma área, um espaço relativamente estreito e longo, próximo do litoral, um espaço que tem terras muito pobres, exatamente por isso também se chamava Charneca, de solos muito pouco produtivos do ponto de vista agrícola, e que na altura isso até causou algum espanto, porque é que eram estas terras pobres que eram irrigadas e se deixavam terras melhores, embora não haja aqui na região terras muito boas. Mas evidentemente há terras muito melhores do que as terras da Charneca, que são areais muito pobres e que, portanto, não tinham em princípio, não tinham qualquer capacidade agrícola. A verdade é que foi esta terra que foi irrigada. Na altura, inicialmente, fez alguma agricultura e até pastoreio, fizeram-se alguns prados. Mas, eu não te quero interromper, mas falando ainda aqui da zona de Santa Clara e das proximidades, Saboia, em termos económicos, que esta barragem acabou por não trazer grandes vantagens, porque, enfim... Sim, para a área de Santa Clara, Saboia, não. Para a dimensão do investimento que foi... A barragem veio irrigar terras que lhe ficam muito distantes destas duas terras. Inclusive, a barragem, por exemplo, nós estamos aqui esta é uma fotografia, eu peço desculpa que não referi os autores das fotografias, a quem devo as fotografias que estão aqui nesta emissão. Esta concretamente devo-a à Taipa, Paula Lourenço. Mas há outras fotografias que eu depois... Mas podemos depois acrescentar nos comentários no precisamente. Esta fotografia é de uma povoação chamada Monte Alto. Vê-se lá ao fundo uma parte, um dos braços da barragem de Santa Clara. Esta fotografia é recente, mas passa, por favor, para vermos que povoação era essa. Ora bem, esta fotografia é a mesma coisa. É a povoação de Monte Alto, é uma povoação que se desenvolveu
finais do século XIX, primeira metade do século XX, e que depois desapareceu, despovoou-se completamente. Neste momento não vive aqui ninguém. Portanto, a barragem não lhe trouxe... A barragem não trouxe não lhe nada a trouxe... estas pessoas. Portanto, não fez com que se desenvolvesse e com que se sustentasse no tempo. Não reteve estas pessoas aqui. Não. É claro que esta zona não é irrigada pela barragem. Mas, de qualquer modo, portanto, isto é um exemplo em como, de facto, a barragem não foi capaz de reter a população nesta... Portanto, isto é uma povoação Monte Alto. É uma povoação de que altura? E quando é que terá saído daqui o... Saíram, sobretudo, quando acabou a agricultura de cereais e quando se verifica toda aquela movimentação toda aquela imigração, primeiro para a grande cidade de Lisboa e depois para a Alemanha, para a França. Uhum. Aqui já temos outro aspecto da barragem, do rio, da barragem neste caso. Isto não é uma árvore que alagou com cheias, antes pelo contrário, isto é uma das árvores que ficou submersa quando encheu a barragem de Santa Clara. Portanto, Pois isto é um esqueleto que emerge das profundezas quando a água baixa. E agora com a cota da barragem como está, descobrem-se algumas coisas como esta, mas não só, temos aqui outros. Temos também... Ou como esta, que tem a parede de uma antiga casa que esteve submersa durante dezenas de anos. Isto era o Monte da Beirã, onde viviam umas 4 ou 5 famílias, ou 5 ou 6, não posso precisar. E portanto, nestes casos, quando as casas eram de pedra, elas sobreviveram, quando eram de taipa, naturalmente, acabaram por se diluir, por se desfazer com a água. Portanto, era o Monte da Beirã. Nesta fotografia temos mais um pormenor de uma das casas. Claro, portanto, o facto de ser construída em pedra é que lhe conferiu esta resistência, esta durabilidade. Exatamente. E algum do travejamento, a madeira também se conservou, muita dela. Não tenho aqui nenhuma fotografia que mostre isso, mas de facto nestas casas ainda existem travejamentos. Portanto, eram geralmente madeiras densas, como o azinho ou o sobre, e, portanto, ou mesmo o carvalho, e portanto mantinham-se bem debaixo d'água. Agora damos um salto. Este mapa é um mapa de 1915, salvo erro. Não é? É um mapa de estradas. É um mapa de estradas. É um mapa da Vacuum Oil Company. A Vacuum Oil Company era antecessora da Mobil, salvo erro. Uhum. Uma empresa americana. Fez um mapa das estradas, baseado num levantamento português que já existia. Este mapa tem aqui alguns erros, nós podemos comentá-los. Vê-se ali a Vila de Odmira com 2 troços, 3 de estrada em macadame. É um troço assim, mais importante. Sim, um troço mais importante que era da estrada de Freira do Alentejo na direção de Lagos, salvo erro. E depois era um segmento que se dirigia à estação de caminhos de ferro de Luzianos, ou seja, a estação de Odmira. E antes de chamarmos a atenção aqui para um troço que interessa mais, porque tem mais a ver com o rio, vamos só falar aqui de alguns erros. Por exemplo, é de salientar que São Luís não vem representado. Ficou esquecido, vem o Cavaleiro. E isso também tem um aspecto aí curioso. Foi na altura em que o Farol, na altura da fundação da inauguração do Farol, e tem 2 vezes o nome Santa Clara. Portanto, uma daquelas Santa Claras, mais a sul é Saboia, não é? Sim, é Saboia. E tem depois ali a localização da estação de caminhos de ferro de Saboia Monchique, que está, aliás, mal situada também. De qualquer modo, este mapa serve sobretudo para mostrar que ao longo do rio, no troço que vai de Odmira a Santa Clara, há uma estrada... Santa Clara-Saboia. Há uma estrada, isto é, um caminho. Quando nós falamos em estradas nessa altura, é um caminho de terra batida. Claro.
não tem qualquer Mas, obra. mas o caminho parece que se sobrepõe ao rio ali Precisamente. numa série, em algumas das suas voltas. Precisamente, o caminho vai passando para um lado e para o outro do rio, em portos que existiam, naturalmente quando não havia cheia, e conforme a margem era mais ou menos adequada à existência do caminho, podia ser mais alcantilada e já era mais difícil haver um caminho, mas, portanto, conforme era mais ou menos adequada, mais íngreme, conforme era mais adequada e conforme também existiam esses tais portos, ou seja, sítios propícios para a passagem a vau, portanto, portos ou vaus, o rio ia passando, a estrada, o caminho, ia passando para um lado e para o outro do rio. Os vaus, enfim, só de adiantar, os vaus são aqueles pontos nos rios em que a profundidade permite a passagem. Precisamente. Permite a circulação. A passagem sem uso de embarcações. E, portanto, era o que víamos aqui. Esta estrada acompanha o rio e vai passando o rio de um lado para o outro conforme a existência desses vaus e a adequação das margens para o lançamento do rio. Para o lançamento do caminho. Aqui o rio é uma zona ainda do Médio Mira. Aqui já estamos no Médio Mira. Eu não sei se queres fazer algum comentário ainda daquela zona ali de Santa Clara e Saboia, porque aquilo tem ali uma série... Portanto, o rio volta a nascer ali. Sim, o rio volta a nascer em Santa Clara. Sim. Mas depois recebe, imediatamente a seguir, recebe alguns afluentes com alguma importância, como é o caso da ribeira que vem de Lusianas, na margem direita, ou como é o caso da ribeira de Telhares, que vem da margem esquerda. Portanto, essa ribeira de Telhares forma um vale, aliás, ela integra-se num graben, num afundamento de origem tectónica. Exato. Os grabens formam-se, são vales, no fundo, sim. Mas que se formam através de movimentação de placas tectónicas. E, portanto, corre por ali essa ribeira de Telhares, e que é um dos afluentes também importantes do Rio Mira, esse na margem esquerda. Portanto, há alguns afluentes com alguma importância. Mais para a frente existem outros. Por exemplo, há um dos afluentes que nós adiante vamos ver, que até é a Foz da Brunheira. É um afluente que tem moinhos, por exemplo. Mas antes disso, eu queria falar num outro afluente, que é o que passa por Saboia, o Ribeiro da Meixial. Esse afluente vai sair à Foz de Saboia, que é onde existe a ETAR. E que tem tido holofotes, digamos, sobre si, tem tido atenção sobre si. Tem tido porque pelas piores razões, claro. Pelas piores razões, é uma ETAR que não está a funcionar em condições e que substitui a afluência do Ribeiro. Do Ribeiro, e que, enfim, numa altura em que há pouca água, naturalmente a existência de um esgoto com pouco tratamento a correr para o rio... Pouco ou nenhum, pronto, pouco isso ou agora tratamento, sabemos que o caso... acaba por ser muito, muito visível. Ali há o tal... Há uma lenda envolvida. Eu por pouco deixava passar isso. Porque... O pego da borrachinha. O pego da borrachinha. Reparem que borrachinha é uma palavra que tem a palavra inicial... a parte inicial da palavra é bur. Bur em línguas antigas, e mesmo até em árabe, significa poço ou sítio profundo. E, portanto, o pego da borrachinha, pego em si já é um sítio profundo. O pego da borrachinha tem uma lenda em que há um cágado de ouro. Imagina um cágado de ouro. A cágado que atravessava as pessoas de um lado para o outro, do pego. Mas as pessoas precisavam ter o coração puro. Porque se não tivessem o coração puro, a meio do pego, o cágado fazia-as naufragar e perdiam-se. Portanto, aqui o coração puro tem uma componente forte, é um motivo forte para a salvação da pessoa. Isto faz lembrar a barca de Caronte, a mitologia da barca de Caronte, enfim, a mitologia grega.
na travessia também de um rio. O Caga de Douro. Aqui é o Caga de Douro. Tá bom. Podemos então ir para Jusante? Para Jusante. Portanto, Ok. estamos aqui próximo já de Odmira, num sítio que é também o Porto de Molho, é um dos portos. Uhum. É um dos portos que tem uma parte mais baixa e por onde durante muito tempo passavam as carretas que traziam mercadorias para Odmira, aquelas que vinham do outro lado do rio. É um porto já muito antigo, porque já em 1573 o Dom Sebastião passou por ali a cavalo com a água pela barriga do cavalo. Portanto, era já utilizado até no século XVI. E esse porto de Molho fica próximo da Foz da Ribeira da Tamanqueira. Eu não te vou corrigir ou não, porque não tenho o nome agora presente. Deixa-me ver se não me engano. Portanto, podes fazer essa Tramagueira. Tramagueira, pois. Tramagueira. Tamanqueira é lá mais para montar, perdão. Pois, a minha memória já não é o que era. Bom, mas temos aqui uns robôs que nos auxiliam. Aqui temos outra das... portanto, a ideia aqui, agora faço se calhar aqui uma... Não é uma pausa, mas meto aqui faço aqui um comentário daquilo que temos vindo a fazer até esta parte do programa, que é, no fundo, referir os aspectos históricos, e quando referimos aspectos históricos é a relação das pessoas com o rio, mas também alguma da morfologia geográfica do tipo de relações, portanto, económicas, religiosas. Neste caso é mais, outra vez, uma componente económica, mas que é o aproveitamento energético do rio, neste caso na produção. Precisamente, os rios sempre serviram em Portugal e em todo o lado, como sempre serviram para produzir energia, normalmente para a moagem de cereais. E não era exatamente no rio, enfim, no troço principal do rio, mas nos seus afluentes. E porquê? Porque nos seus afluentes as águas são mais domáveis, é mais fácil controlar as águas. É mais fácil fazer uma caldeira, enchê-la, tudo isso é mais fácil porque não há as grandes cheias do rio e, portanto não há os óbices que o grande rio tem. Que moinho é este que vemos aqui? Este é o moinho da Foz da Brunheira, era um moinho de água doce. Eu digo de água doce porque depois havia os de água salgada, mas já lá iremos. Já lá chegamos. Este moinho deixou de funcionar há uns anos, talvez já mais de 20 anos. Eu conheci o último moleiro, ainda lá estive, na altura em que tirei esta fotografia, e portanto, foi à volta de 20 anos, talvez até mais. Nós vemos aqui a Câmara do Rodízio, podes passar. Uhum. Vemos aqui o rodízio, portanto, vemos também a seteira, isto é, um tubo que derrama água com pressão, um jacto de água sobre o penado, isto é, sobre as penas do rodízio, da roda. Uhum. Essa roda motriz vai fazer acionar em cima uma mó, que é a mó movente, isto é, a mó andadeira, como também lhe chamam. Uhum. Porque há uma que é estática. Exato. E, portanto, era esta a forma de funcionar destes moinhos. É uma forma muito, muito simples e, digamos, muito arcaica. Portanto, um movimento direto, sem qualquer desmultiplicação. Portanto, uma coisa, um aparelho muito simples. Existe ali, quando muito, um cálculo do diâmetro desta roda. Sim, claro, e há uma série de cálculos ali, sim, mas o movimento é direto, não há ali aproveitamento, não há rodas, não há engrenagens. Não há engrenagens, não há sistemas de engrenagens. Não há sistemas de engrenagem que possam tornar o movimento mais rápido. E Bom, chegamos
Odmira. Chegámos a Odmira. Odmira, quando chegamos a Odmira, nós vemos que o rio já tem influência das marés. Mas vemos, sobretudo, que existe lá uma ponte. E o rio aqui a influenciar também o artista. É de salientar. Pois, o rio aqui influencia o artista. E o artista que ele influencia é o Henrique Pousão, que é um representante do impressionismo português, um homem que viveu poucos anos de vida. Ele morreu com 25 anos da doença da moda, de tuberculose. Ele esteve aqui em Odmira em 1880, à volta disso, porque o seu pai, o Dr. Pousão, era juiz de Odmira, juiz de fora de Odmira. E ele, de facto, esteve aqui, juiz de Odmira. E ele esteve aqui com o pai durante algum tempo. Fez algumas das suas obras, pelo menos 3. Neste caso, não é conhecida a pintura, é conhecido apenas este desenho, que foi publicado na revista O Ocidente, em 1880, em que se vê a barca de Odmira, isto é, uma espécie de estrado que, através de um sistema de cabos presos numa e noutra margem, nos marcos, um sistema de cabos que permitia a barca mover-se entre uma e outra margem. Vemos que a barca não tinha propriamente a forma normal de um barco, era apenas uma espécie de uma jangada. Uma espécie de jangada. Ela subsistiu até à construção da nova ponte. No entanto, ali ainda são hoje visíveis marcas desta passagem, Sim, ainda existem os marcos. Os marcos ainda existem. Num deles ainda está uma inscrição que mostra o tipo de pagamento, a forma de pagamento que cada um dos passageiros teria que pagar. E a forma de pagamento era uma oração pela alma de quem tinha deixado um determinado número de bens que permitiram que esta barca funcionasse ao longo de séculos. Portanto, foi um legado pio. Isso era muito frequente no contexto, no quadro religioso da época, na época moderna, mesmo na época medieval e mesmo na época moderna, em que a religião tinha um papel muito importante na vida das pessoas e portanto, e também num período em que o purgatório assustava muitas pessoas, na medida em que era digamos, um além intermédio, um sítio para onde as almas iam, mas onde se podiam perder definitivamente ou onde se podiam salvar. E para a sua salvação, muito era útil a oração dos que ficavam na terra. E então estas almas, estas orações por alma, mostram bem o quadro religioso em que se movia esta população. A verdade é que foi feita uma ponte em 1890, já de outro quadro, num quadro em que, enfim, as almas passaram a ter menos valor e o purgatório nem toda a gente acreditava muito, assim como no céu. E, portanto, nesta altura fez-se uma ponte. A ponte, aliás, foi acertar praticamente num antigo santuário que era Nosso Senhor da Piedade, e, portanto, abofou e acabou por, digamos, decidir a própria demolição, o próprio abandono dessa ermida da Senhora da Piedade, que foi construída num local mais alto. Isto é uma ponte que provavelmente foi utilizada uma ponte ferroviária. Vemos aqui a treliça, é uma ponte de ferro, e, portanto, foi a primeira ponte que existiu aqui no Rio Mira, em Odmira. Boa noite às pessoas que entretanto entraram e nos cumprimentaram e obrigado, Lídia, nós é que agradecemos por estares a ver. Portanto, aqui já temos uma ponte, como estavas a dizer, mas ainda voltando aqui aos aspectos económicos do rio, porque é neste troço do rio, e nós ao início fizemos essa distinção. Dividimos o rio em 3 partes
e dissemos que as três eram muito distintas. Esta é uma das distinções, não é? Não existe navegação, ou não existe esta componente económica de navegação e transporte no Alto Mira. Não, nem no Médio Mira. Nem no Médio Mira. Enfim, no Médio Mira é possível que na parte inicial junto ao Admira, mas de facto isto é uma característica da parte do Baixo Mira, que podemos também chamar Mira Salgado ou até estuário do Mira, se quisermos utilizar a palavra estuário no sentido mais extenso. Portanto, no sentido em que é a zona que é sujeita ao regime das marés. Temos aqui outro exemplo disso, mas eu chamo a atenção para esta embarcação, que tu se calhar dirás melhor onde é que foi construída e que embarcação é esta. Trata-se do Rio Mira, um iate, ou palha-bote. Iate era um tipo de navio à vela que era muito frequente na cabotagem ao longo da costa portuguesa. Isto eram navios que podiam transportar 120 toneladas, à volta disso, de mercadoria, e portanto estes pequenos barcos enxameavam a costa portuguesa. Barcos à vela, como se vê, a certa altura passaram a ser dotados com motor, isto é em 1957, à volta disso. Provavelmente este iate já tinha motor. De qualquer modo, quando ele foi construído, e foi construído em Vila Nova de Mil Fontes, quando ele foi construído foi só dotado de velas. Portanto, eu chamo se calhar a atenção para o facto de ele estar bastante próximo da margem e não estar encalhado, não é? Tem fundo ali, tem fundo suficiente. Aqui tinha fundo suficiente, porque ele não estava, aliás, ele não estava junto do cais, porque no cais tinha havido um assoreamento grande e estes barcos já não podiam chegar lá. Podiam chegar lá vazios, talvez, mas depois de carregados não era possível. E portanto, eles atracavam a cerca de 300, 400 metros para jusante do cais, num sítio que está hoje, que tem hoje uma zona com enfim, alga jardinada, com algumas árvores. Sim, é a zona de passeios. De passeios, sim. Boa noite, António Rodrigues. Boa noite, Maria Emília Sobral. Mais uma vez, nós é que agradecemos. Continuar aqui, portanto, isto é mais um pormenor ilustrativo daquilo que nós estávamos a dizer. Isto aqui é um porto em que não havia guindastes, não é? Guindastes punha uma saca de que por vezes chegava a pesar 100 quilos aos ombros de um homem de 1,5 metros. Numa daquelas pranchas bambas. Numa daquelas pranchas bambas. E assim carregava, se descarregava. Aliás, e carregava aqui nesta fotografia consegue-se ver a carga, a capacidade da prancha ao máximo, não é? Quer dizer, eles estão ali... Enfim, são aspectos. Vê-se ali uma estacaria ao longo da margem. Sim, as margens eram por vezes sustidas com estacaria, eram trabalhos que eram feitos muitas vezes localmente para manter a estabilidade da margem e portanto, para permitir a aproximação até de navios, destes pequenos navios. Temos aqui o cais. Este cais pode parecer que é o cais que lá está hoje, mas não é. Este cais foi construído em 1880. Isto é uma fotografia do princípio do século XX. Não está aqui nenhum navio, nenhum barco a encostar, está apenas um pequeno bote. E a garotada entretém-se a tomar banho. Enfim, os garotos... não estaria assim. Aqui, ou não aqui já havia questões do assoreamento aqui havia questões e de haver falta de fundo para os... Aqui havia essas questões, exatamente, que impossibilitavam que os barcos viessem aqui e eles tinham que ficar um pouco para jusante, como eu há bocadinho referi. Isso é importante porque já em vários, desde que começámos esta emissão, já falámos, estou-me a lembrar da questão da ponte, estou-me a lembrar da primeira fotografia de Ribeira, da primeira fotografia de afluente do Rio Mira que nós mostramos, ainda no Alto Mira, e das suas características, como poderiam mudar radicalmente. Ora corre um ribeiro estreitinho, ora há uma grande inundação, e portanto isto para chamar a atenção de que o rio, percebemos aqui que o rio é um sistema, é dinâmico, não é estático, e portanto existem mudanças
que vão acontecendo ao longo do tempo, ora assoreamentos, zonas mais fundas, portanto, e que não está sempre igual. Não? Ainda bem que falas nisso, porque há quem pense que o rio aqui em Odmira sempre foi mais ou menos assim, e não foi. No século XIX, por exemplo, nos séculos XVIII e XIX há muitas notícias, por exemplo, de que existia aqui nesta zona, aproximadamente, uma ilha a meio do rio, portanto, nesta zona, portanto, de Odmira, aquilo que eles chamavam um mochão, portanto, uma ilha a meio do rio, que dividia o rio em dois canais, e a partir de certa altura passou a haver até algum assoreamento entre a ilha e a margem direita. Essa ilha mais tarde acabou por ser escavada ou melhor, ser cavada e puxada manualmente e, portanto, ainda hoje existe na margem direita uma parte que se chama a ilha. Portanto, em lembrança dessa ilha que se verificava aproximadamente... Se por sedimentação, não é? Por erosão, pelo arrasto dos sedimentos. O rio alargava nesta zona, e ao mesmo tempo que alargava, a corrente dispersava-se. Isso causa sempre a deposição dos sedimentos no meio dessa zona de dispersão. Esta é uma fotografia que mostra mais uma vez o cais. O cais, e aqui neste caso há um grupo que vai embarcar para Vila Nova de Mil Fontes. Trata-se da família Brito Pais, isto é 1924. Há ali um militar, uma pessoa fardada. Ali sentado do lado direito. Parece que é o Sarmento de Beiros, eu não tenho bem a certeza. Ele está, portanto, fardado com uma farda de oficial do Exército. Do Exército, sim. Isso, eu suponho que é o José Manuel Sarmento de Beiros, portanto, um dos homens que tirou o brevet e que depois fez a viagem aérea Portugal-Macau, que partiu de Vila Nova de Mil Fontes. Suponho que é ele. Caramba. Deixei cair aqui o... todo. Agora, aqui com um pequeno... Aconteceu aqui um pequeno acidente. Por pouco a emissão... se alguém estiver desse lado, que diga se a emissão está tudo bem com a emissão, porque tive aqui um pequeno acidente. Enfim, condições precárias. Bom, mas continuando, isto então era um grupo que ia embarcar para Mil Fontes. Portanto, era mais fácil ir. Claro. Vila Nova de Mil Fontes, de Odmira a Vila Nova de Mil Fontes, era mais fácil ir de barco. Claro que havia sempre condicionantes, desde logo as marés. Okay. Obrigado, Mari. Tinha que se aproveitar sempre a maré. Portanto, quando se ia para Mil Fontes, geralmente esperava-se, ia-se com a maré ainda a encher um pouco, porque a diferença entre Vila Nova de Mil Fontes e Odmira é cerca de 1h30. Portanto, quando é baixa mar em Vila Nova de Mil Fontes, a maré ainda está a encher ou a vazar, claro. Em Odmira. Portanto, há uma diferença de 1h30. Aqui podemos ver esta fotografia, pode não parecer, mas é uma fotografia do mesmo local, do cais, mas o cais está destruído. Sim, o cais desabou, o cais caiu. Bem, e o que acontece, não há certeza absoluta, mas houve algumas informações de jornais dessa época que dizem que houve ali uma conjugação de correntes, portanto, da existência da água das chuvas, portanto, correntes provocadas pela água das chuvas. Algumas das águas até nem eram só das correntes do rio, mas eram águas que vinham da fonte férrea. Quando chovia muito, também corria muita água por aí. E na altura tinham feito uma coisa, no princípio dos anos 50, tinha vindo ali uma draga para uma dragagem muito precisa, ali junto, em frente de Odmira, e que pretendia criar ali mais fundo, exatamente porque não havia fundo. Recordas-te que os barcos tinham que estavam a fazer descarga mais ajusante, que se vê agora daqui mais ou menos onde é que era isso. E então o que é que acontece? A draga dragou, e sempre que as dragas vêm aqui ao Rio Mira, sai disparate. E aqui também saiu. A draga fez cair o cais. Não fez cair logo, mas o cais naturalmente perdeu retirou sustentação. O cais perdeu sustentação
e acabou na cheia seguinte, caiu. Portanto, chamar a depois- atenção para a periodicidade das cheias também. Foi depois reconstruído uns anos depois. E já agora, só por curiosidade, portanto, esta fotografia é dos anos 50. Sim, sim. Portanto, Finais já continuamos num período anterior à construção da barragem. Sim. Pronto. Finais dos anos 50, digamos 57, 58. Aqui uma utilização muito provavelmente para recreio Sim, do rio. parece tratar-se de um passeio de bote pelo rio, que era uma coisa, enfim, que naturalmente acontecia com alguma regularidade. E, Mas voltamos ao Admira, não é? e voltamos à história da Açorda. Aqui é que voltamos exatamente à história da Açorda. Mas vamos contar então essa história, Olha, começando por esta fotografia. Nesta fotografia nós vemos, isto é década de 1930, cerca de 1935, à volta disso. Tinha-se nessa altura decidido substituir o tabuleiro da ponte sobre o rio Mira, que era um tabuleiro antigo e que não era satisfatório. Na altura tinha começado a haver transportes automóveis, isto antes da guerra, porque depois com a guerra o transporte automóvel voltou outra vez praticamente a desaparecer, porque Portugal deixou de importar aquilo que os países beligerantes já exportavam, isto é, automóveis, combustíveis, e portanto, mas nesta altura ainda se importava a caminhonagem, os automóveis, tudo isso estava a desenvolver-se, e foi decidido substituir-se o tabuleiro da ponte. E vemos aqui a ponte em obras e vemos mais adiante uma outra coisa. Uma segunda ponte. Uma segunda ponte em madeira para substituir a ponte que estava em obras. Mas essa ponte em madeira, quem a construiu recebeu alguma advertência? Precisamente. Na altura em que os engenheiros que estavam a fazer a ponte, que estavam a fazer os arranjos na ponte, da ponte de ferro, decidiram fazer uma ponte em madeira, provisória, claro. Houve alguém que os advertiu. Atenção que o rio Mira, de vez em quando, tem umas cheias assim, impetuosas. E o engenheiro terá respondido que o rio Mira não tem água sequer para fazer uma açorda. E portanto, construiu ali a ponte mesmo ali, a ponte mesmo à medida, tal como ali está. E foi esta frase que deu origem enfim, ao subtítulo do podcast de hoje. E claro que depois, não sei se queres que eu passe já ou se queres dizer mais alguma coisa sobre essa história. Pois, isto também mostra, mais uma vez, o regime destes rios mediterrâneos. Portanto, uma época de chuva relativamente curta, mas abundante, intensa, que produzia cheias, por vezes até inesperadas, mas cheias impetuosas e, enfim, que podiam produzir prejuízos e que poderiam, inclusive, produzir perigos para as populações. E depois um longo período seco em que os rios se reduziam a pequenos cursos de água mansos e quem não os conhecesse inofensivos. Não é? E passasse ali uns tempos pensava que aquilo era... Aquilo era sempre assim. Mas, ora, podes passar então. E o que acontece é isto. É isto. De facto, nós vemos aqui a ponte de Odmira. Isto é na mesma altura, era quando estavam a decorrer as obras do tabuleiro da ponte. Precisamente, nós vemos a mesma e lá ao fundo consegue-se ver, embora nós já vamos mostrar uma fotografia onde se percebe melhor, mas lá ao fundo consegue-se ver já meio submersa a dita ponte de madeira que foi construída como alternativa enquanto duravam as obras do tabuleiro da ponte. Precisamente isso. Portanto, e aqui está o rio cuja água não era suficiente para fazer uma açorda. Este é outro plano, um pouco mais afastado da cheia. E depois temos então aqui, em que vemos em primeiro plano a ponte de madeira que foi construída daquela forma ligeira que o engenheiro achou suficiente para um rio que não era suficiente sequer para fazer uma açorda. A ponte, posso acrescentar, que veio até Vila Nova de Mil Fontes. Aos pecados, claro, aos pecados. Fragmentou, mas chegou a Mil Fontes.
Aqui pode-se observar, portanto, que o cais está submerso ali. O cais que há pouco vimos nas fotografias, aqui está totalmente submerso. Bom, Odmira sempre utilizou as várzeas da proximidade, algumas delas ainda em área que recebia alguma água salgada, mas que em baixa mar podia dispor de alguma água doce. Também próximo de ribeiras que corriam como tributárias do rio. E, portanto, aqui neste caso, numa das várzeas, vemos a utilização como espaço de feira. Sim, portanto, conseguimos ver que o rio passa ali, conseguimos ver ali a faixa... Sim, a Galeria Ripícola. A Galeria Ripícola, sim, era isso que eu queria dizer. Portanto, a vegetação que ocorre ao longo das margens de um lado e do outro do rio e que permite que as margens, a fixação das margens, por um lado, e por outro lado a existência de vida na própria vegetação, como é o caso das aves. E respondendo aqui à Mari, nas anteriores imagens que passámos imediatamente antes desta, era tudo água, portanto eram imagens de antes e depois de uma cheia. A cheia é essa que ocorreu em que ano? No caso concreto, nós por acaso vimos uma fotografia que era uma cheia. Nós vimos 3 fotografias. Sim. Uma delas era de uma cheia de 1926 e 2 delas era de 1936, salvo erro. Esta fotografia que estamos a ver neste momento não é uma fotografia de cheia, o rio passa ali ao fundo, podemos ver ali aquele corredor de vegetação que assinala o seu curso, e o que podemos ver aqui é uma feira que está bem frequentada de gente, claro. E conseguimos ver o gado ali do lado direito. Do lado esquerdo. Numa feira em leite cheia. Em leite cheia. Que havia grandes cheias, todas essas onde claro. Ficava... Isto provavelmente é no verão, não é? Isso é no verão, claro. Mas o leite cheia oferecia, quando não estava coberto de água, oferecia uma superfície plana e, portanto, uma zona ideal para montar este tipo de eventos, acontecimentos. Nós falámos há bocadinho nos moinhos. Nos moinhos, na capacidade que as águas tinham de produzir energia que frequentemente utilizada na moagem. A moagem era, de facto, das indústrias tradicionais, da mais importante que havia, porque permitiam a farinação, portanto, permitiam pegar no cereal e fazer dele farinha. Nós temos aqui um mapa entre a Foz e Odmira, e a vila de Odmira. E que pontos são estes que estão assinalados no mapa? E estão marcados aí os moinhos de água salgada, os moinhos de maré que existiram ao longo de todo o troço do Rio Mira. Reparem que até próximo de Odmira houve moinhos de maré. Mas evidentemente a maior parte deles... Portanto, o troço do Rio Mira de Odmira, Baixo Mira. Sim, sim. Sempre Baixo Mira até Vila Nova o Rio Mira que é influenciado pelas marés. São os rios de água salgada, isto é, rios que têm uma caldeira que é cheia quando a maré enche e que depois, quando a maré vaza, a água é canalizada para os rodízios, para as rodas que fazem mover as mós e portanto, há rodas essas que já estão libertas das águas do rio e que, portanto, permitem e que é aproveitada, portanto, a energia que se acumulou com a subida da maré. Sim. Portanto, em forma de água depositada. Precisamente. E pronto, isto é mais uma evidência na altura, em tempos passados, da importância económica, porque, claro, não havia luz elétrica, não havia outras formas de fazer movimentar. Claro, nessa altura eram as energias renováveis. E isto era e é uma energia renovável. Aqui, um desses moinhos, era um moinho que tinha 3 aferidos, era um moinho para a escala do Rio Mira, era um moinho grande. Geralmente os moinhos do Rio Mira tinham 1 ou 2 aferidos. Como é que se chamava este? Este era o moinho das Moitas. Se chama? Ainda lá está. Sim, ruínas. Está lá, mas está mais arruinado. Eu fiz esta fotografia já há uns anos largos, talvez há uns 30 anos.
E, portanto, neste momento o moinho já não tem telhado e está coberto de silvas. É uma fotografia, isto é uma pequena brincadeira, é uma fotografia tirada da janela do moleiro e, portanto, que mostra o moinho e depois o rio que passa ao lado. Pronto, esta Enfim, fotografia, já aqui tínhamos passado noutra isso ocasião, aproveitámos a fotografia que estava na capa de uma das tuas publicações sobre o Rio Mira. Sim, sobre os moinhos de maré. Eu não consegui apanhar logo uma fotografia, esta mesma fotografia que tenho em casa, mas não consegui apanhá-la rapidamente. Este, quem vive em Mil Fontes e arredores, conhece bem. É o moinho da Asneira e tinha 2 aferidos. Hoje já não funciona. Ainda lá tem a caldeira. Hoje em dia a caldeira até é bastante... Caldeira, que é esse reservatório de água, até é bastante maior do que era, mas já não serve para fazer funcionar o moinho. Aqui temos uma paisagem também característica. Bem, quando nós falamos em rio, falamos no rio, digamos, em si, no rio propriamente dito, e falamos em todos os ribeiros que são tributários desse rio e que, no fundo, é devido a esse tributo, que o rio existe. Porque, como vimos, no sítio onde ele nasce não tem água. Portanto, é a água que vai recebendo que faz dele o rio. A Ribeira de Turgal é uma ribeira da margem direita do rio, uma ribeira que vem pela freguesia de São Luís. E isto é um pego? E é um quê? Um pego? Um pego. Isto é um pego. Eu, quando disse imediatamente a seguir, apercebi-me. Isto é um pego. Há coisas que eu não perdoo nunca. É chamarem já agora vamos deixar isso aqui esclarecido. É chamarem pego aos pegos e chamarem curvas às voltas do rio. Bom, o Rio Mira não tem curvas. O Rio Mira tem voltas. Curvas há aqui, daqui para o Odmira, quando se vai aqui para o Cercal, é que há muitas curvas na estrada. Quando se vai por São Luís. Quando se vai por São Luís, ali nós encontramos muitas curvas na estrada. No rio encontramos voltas. Isto é a linguagem do rio. É a linguagem que os marinheiros antigos usavam quando se referiam a esta sinuosidade do rio. Eram voltas, não eram curvas. Pronto, e relativamente aos pegos? Os pegos não são pegos, são pegos. O é aberto e, portanto, nunca dizer pegos. Isso é uma coisa horrível. Aqui nós temos um dos pegos da Ribeira de Turgal, que é o pego da Laima. Há um outro pego muito conhecido, que é o pego das Pias, mas eu esse não trouxe aqui fotografia. E aproveitamos para dizer que foi por opção, porque se quiserem ver fotografias do pego das Pias, em qualquer lado facilmente encontram com abundância, porque hoje não falta quem vá lá e quem depois difunda as fotografias. E este pego é menos conhecido e por isso optámos por este. Este pego fica na base de um cerro onde existe um antigo castelo medieval, possivelmente da época islâmica. É certamente da época islâmica, mas é possível que tenha sido ocupado, esse cerro tenha sido ocupado anteriormente e está associado a uma série de lendas. Eu, provavelmente, a não ser que insisto, eu não vou contar essas lendas, mas está associado a uma série de lendas. Em todo o caso, eu chamo a atenção para a existência de vegetação, a existência de uma planta, de uma árvore que tem as suas raízes no próprio pego. Enfim, é um sítio agradável da Ribeira do Turgal. Turgal, eu queria chamar a atenção de Turgal, que provavelmente vem da antiga Targala islâmica, muçulmana, que era o nome do cerro daquele castelo que eu há bocadinho referi. Bem, e agora estamos quase a chegar ao mar. Estamos quase a chegar ao mar. Estamos quase a chegar a um sítio onde nasce o Rio Mira, como dizia o pároco. O pároco em 1758. Isto é uma fotografia tirada ainda nos anos 30, cerca de 1930, da praia onde existiu depois um cais em betão armado. Portanto, ainda não tinha sido construído. É a zona que foi mais tarde a zona do cais.
vê-se aqui um bote em primeiro plano, à vela, em seco, então dois sujeitos no bote, mesmo com ele em seco, não se sabe muito bem onde é que eles querem ir assim. Provavelmente a pousar para a fotografia, acharam que dentro do bote fiquei em seco, mesmo em seco ficaria melhor. E mais adiante temos um iate, palha-bote. Eu digo muitas vezes iate, palha-bote, porquê? Porque as pessoas aqui, os marinheiros, chamavam-lhe iates. Mas na terminologia oficial, a estes barcos que tinham aparelhos de iate, isto é, dois mastros com pano latino, quando tinham um aparelho um pouco mais complexo, mesmo que sendo com o aparelho de iate, desde que tivessem mastaréus com uma coisa chamada gaff-top, eles chamavam-se palhabotes. E, portanto, há sempre a dúvida sobre se chamar iates ou palhabotes. Portanto, vê-se ali um iate próximo da margem, aquilo era uma zona ali funda, e portanto, o iate podia vir até próximo da margem, podiam até lançar uma prancha e podiam fazer cargas e descargas, ou então, com um bote, vencer rapidamente a pequena distância entre a praia e o barco. O Rio Mira também era um sítio que, antes da ponte, precisava de ser atravessado. E ele é atravessado desde sempre por barco. Há mesmo em 1613, eu outro dia falei nisso, uma autorização especial para o comendador colocar no rio uma barca para a passagem e, ao mesmo tempo, abrir uma estalagem para os viajantes. Foi numa altura em que o forte tinha sido construído, em princípio tinha passado a haver mais segurança relativamente em princípio, claro. Relativamente aos desembarques de corsários, e portanto o comendador colocou no rio uma barca da passagem e uma estalagem, tudo para ele integrar no rendimento, na renda da sua comenda. Esse barco da passagem veio até aos nossos... Portanto, no fundo, fazendo um paralelo com os tempos modernos, ele fez um investimento. Foi exatamente isso que ele fez. E nós vemos aqui uma fotografia dos anos por volta de 1930. Claro que nessa altura já não havia comendas, as comendas tinham acabado no século XIX. Aqui era já a Câmara que fazia todos os anos, punha em praça este serviço. E vemos aqui uma barca que era suficientemente grande para passar um animal e uma charrete, uma pequena carruagem. Eu não sou entendido em equídeos, mas parece-me uma mula e uma charrete. Talvez fosse uma mula. Talvez. Mas, enfim, alguém que esteja e que veja isto, a mim, me corrija, por parece-me favor. Que seria um cavalo ou uma égua. Pronto, ou uma égua. Sim, Tá bem, parece mas eu, como digo, sou muito fraco entendido. Pois. Um burro não era de certeza. Não, um burro não. Um burro, se perceber que não Mas é. é que temos aqui, de facto, uma barca, isto já no século XX, a fazer a passagem. E temos uma fotografia... A título acessório, para ilustrar aquilo que da estalagem. Da estalagem. Essa chegou praticamente aos nossos dias, já não da comenda. A estalagem hoje é uma casa particular, foi recuperada e já não tem a porta a abrir para esta rua. Portanto, está um pouco diferente. Eu, de qualquer modo, não trouxe aqui nenhuma fotografia moderna para incitar... Está muito diferente, mas para quem possa não estar a identificar o sítio, isto é na zona antiga de Mil Fontes, é numa das ruas que dá acesso ao rio, e a fotografia, eu diria que a fotografia está a ser tirada da rua que por sua vez vai ter ao forte. Sim, ali junto de um restaurante que agora... aliás, há ali dois restaurantes, um que é o Pica-Tapa, salvo erro. Sim, e o outro é o... É um restaurante japonês que foi a Colmeia durante muito tempo. Portanto, é nessa rua. Sim. E que vai dar depois também ali à paróquia. Enfim, estamos aqui a fazer uma série de publicidades gratuitas, mas é para as pessoas que conhecem esses sítios, talvez seja mais fácil situar assim. E chegamos então ao mar. Bem, uma das
das funções, podemos dizer, do Rio Mira também é a função turística e, sobretudo, a função balnear. Isto é uma fotografia dos anos 50, talvez 1957, por aí, em que se vê a Ali praia ao da fundo. Franquia, ao fundo vê-se um alinhamento de toldos, portanto isto era no verão, mas por o alinhamento de toldos vê-se que era uma afluência não muito numerosa. De facto, nos anos 50, a afluência das praias de Mil Fontes era uma afluência sobretudo da Sete Conselhia, algumas pessoas de Lisboa e de Beja, mas não eram nunca muito numerosas as pessoas. E, portanto, isso mostra, não tem nada, isto mostra esse pequeno número de toldos, portanto, de proteções para o sol, mostra que era uma afluência restrita e não tinha nada a ver sobre com o que se o verifica turismo. hoje. Já não nos vamos alongar muito, até porque já falámos nisso e ainda voltaremos a falar com mais pormenor, com mais detalhe sobre essa atividade aqui na costa e com o rio, claro, à mistura. Isto foi só para complementar um pouco aquilo que é também a vida do rio, porque se fizermos agora aqui uma retrospectiva do programa, a primeira fotografia não tinha água, da nascente do Rio Mira, não tinha água, eu posso até voltar a colocá-la aqui. Não é esta, também não é esta, e era aqui era esta. Portanto, este aqui é onde nasce o Rio Mira. Aqui é onde ele desagua, mas desimaginem-se, pensam que corre um fiozinho de água que vai engrossando desde o ponto em que nasce até aqui ao mar. Portanto, O rio nunca foi assim. É um sistema complexo e é um sistema dinâmico. Nunca foi assim e nunca foi assim de vários pontos de vista. Quer fosse sazonal, portanto o rio no verão frequentemente era uma coisa e no inverno era outra. E a nascente, frequentemente está lá o tal vega, está lá de facto o vale, mas muitas vezes não há vestígio de água e a água começa a aparecer no coletor principal quando os pequenos barrancos vão a pouco e pouco alimentando e fazendo encurçar esse vão coletor. Somando no fundo. Vão-se somando, precisamente. Muito bem, esta foi então mais uma emissão de história do Admira Livre Podcast, dedicada ao Rio Mira. Eu espero que, de certa forma, tenha correspondido a algumas expectativas que estamos conscientes que existiam sobre este episódio. O Rio Mira, eu prometo, eu já tenho uma data de promessas aqui por pagar. Mas o tempo é preciso dar tempo ao tempo. Mas eu prometo que o Rio Mira será abordado noutras perspectivas, assim consiga eu convencer as pessoas a participarem e a fazerem esses programas aqui comigo. Neste caso, a vertente história, para aqueles que nos conhecem e que me conhecem, deverão facilmente percebem que não é assim tão difícil nós juntarmos-nos aqui para fazer isto, enfim, dada a nossa relação familiar. E resta-me então agradecer àqueles que estiveram a ver e que estão aqui ainda: o António Rodrigues, a Maria Cabecinha, o Joaquim Albino, a Maria Sobral, o Werner Kraus, a Mónica Maquil. Muito obrigado por estarem aqui e desejo-vos então uma boa noite. E não percam de vista o Admira Livre Podcast, que, como já sabem, a ladainha, a lenga-lenga do costume, que não tem fins lucrativos e é autofinanciado, mas a única coisa que pede é que é um mínimo, enfim, de divulgação, e essa divulgação às vezes eu sinto que ela é feita fora da rede, fora da internet. Recebo esse feedback.
E portanto, não sei se queres acrescentar alguma coisa ou não. Não, só acrescentar que nesta coisa da história tem histórias que nunca mais acabam. Sim. Claro que nós escolhemos algumas histórias. Sim, claro. E, portanto, também podíamos ter feito no fim uma conclusão um pouco mais alongada, mas de facto o tempo já começa a ficar longo. E nós sabemos que as pessoas têm uma resistência que não é, que não é ilimitada. Muito obrigado, Lídia. A Lídia está a ver-nos a partir de Espanha. Pois, e o Ferran está a ver-nos a partir da Alemanha. Da Alemanha. Muito bem. Sim, e longe de nós que queremos agora expor aqui todo o conhecimento sobre o Rio Mira. Muito bem. Dito isto, vou então passar o genérico. Uma boa noite e até à próxima, que não deve demorar muitos dias. Sabem que a periodicidade disto mínima tem andado mais ou menos semanal. Quando há mais tempo livre, há mais emissões. Mas pelo menos estas emissões de história pretendemos que se mantenham com uma periodicidade mais ou menos semanal. Isto tem a ver, para aqueles que já sabem, que já ouviram esta conversa, tem a ver com a disponibilidade do meu horário de trabalho, que por acaso é por turnos. Ora, uma muito boa noite a todos. Admira Livre Podcast.